Olá, meu nome é Stephanie Afonso e essa daqui não é uma resenha sobre o livro em si, mas sim o que esse livro provoca em nós. Então sim, terão spoilers. A Biblioteca da Meia-Noite, eu já quero começar falando que ele provoca isso, né, das pessoas amarem e das pessoas odiarem também na mesma proporção. E eu sempre acho muito interessante quando esse fenômeno acontece. As pessoas amarem e odiarem, tá? Não tô falando que sentir aquele morno não pode provocar a arte, mas quer dizer que provocou de alguma forma essas pessoas. E a minha teoria, tá? Isso é uma teoria minha, é que ele mexe com o passado e muitas pessoas estão apegadas com o seu passado. Biblioteca da Meia-Noite, só para dar o contexto para quem não leu ou para quem pretende ler depois desse vídeo e tudo mais, uma protagonista, né, que ela está indo para as vias de fato, ela não gosta mais de viver, enfim, ela sente, né, toda aquela dor, depressão mesmo, que fala, né, e aí ela vai recorrer a isso. Quando que de repente ela entra, né, num estado, ela transcende esse estado, quando ela está para ir pelas vias de fato, não está mais entre nós, ela volta para uma biblioteca que ela frequentava, porque ela gosta muito de literatura. Essa biblioteca, a protagonista tem livros, tem diversos livros com capítulos sobre a sua vida. Então cada capítulo que ela entra e ela pode alterar a vida dela, ela entra nessa biblioteca, ela consegue voltar nesses capítulos, quase como uma viajante no tempo, o que é um tema muito legal também, a ter essa mudança de passado, e também essa sensação que, enfim, ela pode alterar as coisas como ela desejava, ter controle sobre a sua vida, né, ter o controle sobre o seu destino, e aí começar as alterações. E é óbvio que ela vai, né, até porque uma pessoa no estado que ela está passando, pela reflexão que ela está passando, ela achou que alterando as coisas poderiam simplesmente mudar, né, a frustração que ela está sentindo com o tempo presente. Ela não tá feliz, né? Ela não tá feliz. Então quem sabe se ela mudando as coisas, a vida pode ser da forma como ela imaginava que poderia ser. É muito interessante essa reflexão, tá? Eu faço terapia e esse livro foi minha própria psicóloga me indicou. Por quê? Eu sou uma pessoa controladora, mas eu era uma pessoa extremamente controladora. Então se as coisas saíssem do meu escopo, do meu roteiro, isso causava muito estrago em mim. Eu não aceitava as coisas. Eu precisei de terapia para começar a aceitar. E a partir do momento que você não aceita as coisas, o processo da dor, daquilo não ter sido correspondido, demora muito mais. E chega a coisas estarrecedoras. Eu acredito que a Biblioteca da Meia-Noite toca principalmente nesse ponto. Esse ponto é crucial. A Biblioteca da Meia-Noite tem uma guerra com o passado. Então, pessoas que travam guerras com o passado vão se sentir muito, né, afeiçoadas com o livro. E também podem odiar ele por achar que tem essa mudança, a sensação de mudança, que as coisas podem se alterar. Mas elas não podem. A vida não é tão melhor quanto ela está agora. Não existe nenhuma vida que a Stephanie esteja vivendo que seja melhor do que essa, com todas as escolhas erradas e horríveis que eu fiz. E a mesma coisa para você. Não existe nenhuma vida que você está vivendo agora que não seja a melhor vida que você deveria viver. E esse livro mostra pra gente com esses fatos. Então a protagonista vai voltando no passado, vai vendo, né? Ela tá muito famosa e é uma merda. Em outro ela tá com outro cara que ela achou que ela ia ser muito feliz, constituindo família, que era um dos sonhos da protagonista. Tá uma merda. E pode passar essa sensação de, meu Deus, qualquer coisa que eu fizer vai ser uma merda. E vai. Mas não de um ponto de vista negativo. Todo sofrimento é necessário, a vida é pautada nisso. Mas o que a gente faz com esse sofrimento é o que vai definir. É o que vai... o que somos a partir dele. O que somos a partir disso. A gente tem uma reflexão fantástica a partir dessas histórias, desse sentido. Qualquer escolha é como o efeito borboleta, né? A gente altera uma coisa aqui e aí vai ser alterado lá no futuro de uma outra forma que a gente não imagina. Ou seja, mais uma vez, é sobre alteração de vida, sobre você aceitar as suas escolhas, aceitar o que vier a partir delas e que a gente não controla absolutamente nada.
Qual que é o controle da protagonista? De escolher os seus livros. Ela vai escolher os livros porque foram capítulos que ela fez. Capítulos que ela viveu e vai podendo mudar. Então a gente pode pegar, né? A gente vai numa livraria, a gente escolhe aquele livro daquela prateleira. Mas até para poder escolher aquele livro, a gente teve que passar por muita coisa para poder chegar nele. Então se você não tivesse passado por tudo que você passou e que você acha que assim não deveria ter acontecido, não deveria ter existido, não deveria ter passado, pra quê, né? Sofrimento e aprendizado, mas queria ter ficado na ignorância. Será? Será mesmo que você quer um livro de 100 páginas? Você quer mesmo que sua vida seja um livro pocket? Um livro de bolso? Ou você quer que seu livro seja realmente grandioso, cheio de capítulos e aprendizados? Eu não tô falando de escrita, não tô falando de como isso é original, não é. Tô falando do ponto de vista filosófico que a gente tem essa percepção no livro. Então a percepção, ao meu ver, pode ser diferente de você que odiou o livro. Você acha que talvez possa mudar alguma coisa, mas você não pode. Você pode mudar daqui pra frente, mas de acordo com os livros que você já viveu, com os capítulos que você já passou. Você não consegue mudar uma coisa a partir do nada. Você precisa formar concha. Você precisa formar a armadura. Para aí você poder alcançar o que você deseja, o que você almeja. Deus não te dá uma cruz que você não aguenta carregar. Então não adianta. Por mais que o sofrimento talvez não fosse adequado, a protagonista mesmo ela não tá aguentando, né? Ela tá nesse nível. A gente tem a cena onde todos os livros começam a queimar. E o fogo, ele falando espiritualmente, ele significa ressurreição, né? A fênix ressurge das cinzas queimando. Então quando você passa pelo fogo, não é o ato de sentir dor, mesmo sentindo dolorido. Mas quando você passa pelo fogo e você queima, e você sente todos esses aspectos, quer dizer que você mudou, quer dizer que você se transmutou, quer dizer que você renasceu, quer dizer que você aprendeu. Então não adianta. Podem ter opiniões diversas de mim, espero que tenha mesmo. Você pode ter odiado o livro, ponto final. Não passou por isso, essas reflexões que você teve. Talvez você ache que mesmo assim, voltando no passado, você pode conseguir, né, alguma coisa. Mas quanto mais você aceitar, melhor. Vai por mim. Quanto mais você tem aceitação, mais você consegue chegar mais perto desse fogo, dessa ressurreição, que aí você vai conseguir alcançar o seu nirvana, né? É o que a gente almeja como seres evolutivos, seres vívidos. Então, por mais que aqueles capítulos sejam escritos, e eu não tô falando que você não tem essa opção de você mudar as coisas a partir de agora, ou que você possa voltar no passado de alguma forma, que às vezes os ciclos não se quebraram ainda. Mesmo os ciclos às vezes vão se encerrar de um jeito ou de outro. Então respeite o encerramento dos ciclos. Além de respeitar o encerramento dos ciclos, aceite o que tá vindo, aceite o que veio, porque o que tá vindo vai ser muito melhor do que o que você aceitou. Então eu preciso aceitar isso, que você vai conseguir deixar de ter uma vida medíocre para poder viver e experienciar coisas muito fantásticas e muito fabulosas. Cada um tem a sua própria biblioteca da meia-noite. Cada um tem isso. Uns experienciam de uma forma mais radical como a protagonista, outros vivenciam de uma forma mais apática. Mas cada um tem a sua biblioteca da meia-noite. Cada um tem o seu Neymar hipotético dentro de si, né? E se eu fosse? E se eu tivesse? E se? Mas o e se não preenche a vida. O e se nunca vai te fazer chegar a lugar algum. Então a biblioteca da meia-noite é esquecer o passado. Mas não só esquecer o passado. Aprender com o passado. E ficar em paz com ele.
mesmo declarando guerra a ele e falando que ele não te pertence, porque o que tá aqui no presente e no futuro é muito melhor e muito mais acalentador, é fazer você entender que o passado tá ali pra ficar ali, pra pegar poeira com o aprendizado, e que você vai queimar tudo se for preciso, que você é muito, muito maior que isso. A gente é muito maior do que hipotética, do que cenas hipotéticas, falas hipotéticas e pessoas hipotéticas. Bom, essa foi a minha opinião aqui, né, sobre Biblioteca da Meia-Noite, o que ele provoca, né, o que ele pode provocar. Se você gostou, deixe seu gostei aqui. Tem outras opiniões, coloca aqui embaixo para a gente conversar também. É isso, e até a próxima. Valeu!